Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Só que hoje nós vamos falar do Padre Pio de uma forma diferente, de uma forma que não é a que nós estamos habituados a tratar aqui. Porque muitas vezes, para nós conhecermos o bem, facilita quando a gente tem um contato com o mal, né? De repente você vê uma coisa horrível e você vê como é belo o contrário, né? Você vê como é pelos contrastes que muitas vezes a gente ama. E hoje eu vou mostrar um contraste do nosso Santo Padre Pio, que é uma coisa espantosa. Nem vou fazer muito comentário, porque o personagem que eu vou comparar com o Padre Pio dispensa comentários. Acho que todo mundo conhece a história dele. Eu vou pedir para o meu pessoal técnico colocar agora, aqui na tela, enquanto eu falo, duas fotos. Vejam essas fotos. De um lado, vocês têm o Santo Padre Pio, um homem que passava 16 horas no confessionário, perdoando pessoas, orientando almas, livrando do pecado, sempre alertando contra o pecado e intransigente a respeito do pecado, do costume. Um homem santo, um homem que rezava, um homem que dizia que ele era apenas um frei que reza, porque ele era um homem feito de oração. Do outro lado, um outro frei, tão diferente do Frei Pio de Pietrelcina, um homem que participou de todos os movimentos comunistas que houve no Brasil, um homem que foi assessor do presidente Lula, né? Um homem que é um dos principais expoentes da teologia da libertação, um homem que dá conferências que, se um católico aderir àquelas coisas que ele diz naquelas conferências, talvez deixe de ser católico. Enfim, Frei Beto, Frei Pio de Pietrelcina e Frei Beto. Eu deixo vocês compararem. Comparem nos olhos, no olhar, na atitude. Mas, agora, eu vou pedir para tirar a foto. Nós vamos comparar os ensinamentos. Eu tive aqui uma notícia de um sermão que o Frei Beto fez no dia 5 de março. Esse chamado de Sermão de Carnaval. E eu gostaria que vocês fizessem um exercício imaginando o que o Padre Pio pensaria de cada trechinho desse sermão. Eu vou ler o sermão, vou pular algumas partes, mas eu vou ler o essencial, porque é uma barbaridade, é uma coisa de você chorar pelo estado em que chegou a Santa Igreja Católica, pelo estado que chegou a situação da nossa Santa Igreja, do clero, né? E um homem que não vai ter punição nenhuma, não vai ter absolutamente qualquer punição, ele não vai se retratar, e eu vou ficar perguntando, será, vocês me ajudem a responder, será que depois desse sermão, uma pessoa continua católica? Não sei. Gostaria que vocês me respondessem nos comentários. Eu não vou acusá-lo, mas eu vou perguntar algumas coisas aqui ao longo da nossa conversa. Sermão de Carnaval, Frei Beto. Primeiro parágrafo. Festejai, dançai, diverti, ó nobres pecadores. De saída, é uma proclamação de elogio ao pecado, aos pecadores. Imaginem São Pio de Pietrelcina ouvindo esse homem fazer eu não sei o que ele faria. É difícil imaginar. O que é certo é que ele não ia deixar barato. Bom, continua. Trazei às ruas vossas fantasias, as que nos abrigam nos baús, as roupas, e as que fervilham em nossas mentes, fantasias das mentes. Vocês sabem o que significa isso, né? Todo sentido impuro que tem essa questão de fantasias que se carrega nas mentes. Eis que chega o carnaval, e agora
toda carne se fará verbo. Ele usa a expressão São João, e no princípio era o verbo se fez carne. Ele usa dessa forma blasfema, monstruosa, dizendo que a carne se fará verbo. O que ele quer dizer com a carne? Será que é com a exposição brutal que existe da carne nos carnavais, né? Não fujais a alegria de Momo. A vida é breve, os dias árduos, os sofrimentos frequentes e as dores muitas. Quer dizer, ele não está dizendo para ninguém, olha, os dias são breves, vamos nos preparar para aparecer diante de Deus. Aliás, é para ele também. Está ficando breve, né? Logo, logo ele está lá, na frente de Deus, tendo que explicar esse sermão. Já pensou? Satanás lendo o sermão para ele assim, ele tendo que explicar isso aqui, né? Bom, aí é uma fantasia, né? Sobrepairam tempos sombrios de mentiras oficiais. Quer dizer que ele já politizou o negócio, porque ele é contra o governo que foi eleito, então ele quer mentiras oficiais, tempos de esperanças minguadas e direitos castrados. Quer dizer, ele fez uma descrição aqui que, se fosse para a Venezuela, ainda ia. Certo? Mas para a Venezuela não. A Venezuela, ele é amigo do Maduro, ele é amigo de Fidel Castro, né? Esse homem circula em todos os ambientes de esquerda, é uma barbaridade. E dizem que é ele que dá a direção espiritual e apoio espiritual ao prisioneiro lá de Curitiba, né? Enfim, não vou comentar não, o que eu estou pensando. Vocês sabem o que eu estou pensando. Bom, aliás, os que quiserem pegar isso aí, escrevam, colocam lá na internet, lá, Sermão de Carnaval Frei Beto. Vocês vão pegar na íntegra e podem ler sem os meus comentários ou sem as minhas interrupções. Continua. Não percais o ânimo de escalar o apogeu, entoai alvíceras do alto dos morros e do cume dos prédios, ou seja, para todo mundo entrar nesse sabá diabólico em que se transformou o carnaval. Não vos omitais da euforia popular, é para você entrar mesmo, não seja omisso, não seja omisso. Outro dia, quando nós falamos a respeito daquela barbaridade que eles fizeram, daquela escola de samba Gaviões da Fiel, que colocou o nosso Senhor Jesus Cristo apanhando de Satanás, eu dizia a respeito do pecado das pessoas que aplaudiram, dos que criaram, dos que aplaudiram, dos que se omitiram, né? Aqui ele está usando num outro sentido. Não seja omisso, vai pecar mesmo, vai pecar. É assim que eu interpreto, pelo menos. Nuvens carregadas insistem em cegar o sol e coturnos pesados esmagam o asfalto. Não é Venezuela não, Frei Beto, aqui é Brasil. Brasil. Você está confundindo Venezuela com Cuba, onde o senhor vive ali, né? Coturnos pesados, é da polícia de Fidel Castro que se ouve os ruídos desses coturnos pesados, viu? Tempestades brotam até do chão em forma de lama. Quer dizer, ele usa uma tremenda tragédia, que foi o caso de Brumadinho, né, para colocar a culpa também no governo. Aliás, como se Brumadinho tivesse sido já um trabalho do atual governo, né? E, ao mesmo tempo, ele usa a tragédia das pessoas para colocar nesse sermão que eu não tenho a menor dúvida de chamar infame. Infame. Alguns poderão se escandalizar, achar que eu estou exagerando. Quem achar que eu estou exagerando, nos meus comentários, na minha indignação, pode colocar também no comentário. Vamos lá, vamos discutir o assunto. Agora, eu não quero comentário bobinho, não. Comentário bobinho não vou responder, tá certo? Já estou avisando, por quê? Aqui é um grupo muito seleto de pessoas que, graças a Deus, cresce a cada dia. Eu vejo pelos comentários, são pessoas de primeira. E se eu estou saindo fora da nossa rotina de falar de uma coisa esplendorosa e maravilhosa, que é o Santo Padre Pio, é para que nós amemos mais o Padre Pio, entendeu? Frei Pio de Pietrelcina, vendo como é que é um Frei Beto, como é que é um Frei dos dias de hoje. Continua. Portanto, não deixeis de se incorporar nos cordões que volteiam alegres às vossas portas. Pessoal, vocês viram o que foram os tais blocos de carnaval, as porcarias que saíram. Não tem uma pessoa que eu conheço que morava em bairro onde teve bloco de carnaval que não ficou profundamente irritado com o ruído, com o barulho, com a pouca vergonha.
Não teve. Não adianta vir dizer, São Paulo despertou para o carnaval. Não, eu tô gravando em São Paulo. Não é coisa nenhuma. Isso é imposto por uma mídia, é imposto por uma onda. Não, São Paulo agora, poxa, entrou na linha. Antigamente era só o Rio. Continua, lançai serpentinas. Vocês veem que é uma festa, é a festa do pecado. Lançai serpentinas e confetes por vossas cabeças e inebriai de êxtases os vossos corações. O êxtase diabólico não é o êxtase santo. O êxtase que tinha São Pio de Pietrelcina, os êxtases, onde ele viu nosso Senhor Jesus Cristo, onde nosso Senhor Jesus Cristo revelava para ele o que iria acontecer nos dias de hoje, revelava para ele o que ia acontecer com a igreja, revelava o que ia acontecer com os maus sacerdotes. E nós estamos vendo aqui que isso aqui que eu estou lendo para vocês não era novidade para ele. Que barbaridade! E que ele sofria por isso. Ele sofria terrivelmente por isso. Integrai-vos todos, crianças, idosos, abastados e desdentados. É uma linguagem vulgar. Aos blocos que colorem de cantos e encantos todos os recantos da cidade. Ele tentou fazer uma poesiazinha aqui, muito ordinária. Mas isso aí não é... Se ele fizesse só isso aqui, a gente até não se preocupava. Continua. Não permitais que nos roubem o júbilo, a exaltação do espírito, a euforia que se apodera de razão e propaga emoção. Quer dizer, a razão não interessa mais. O que interessa agora é se jogar no pecado. Não tem freio, certo? Então, toca o barco. Mas vai piorar. Vocês pensam que vai amansar? Não. Não deis espaço ao desalento, desacreditai a tristeza, impedi que as más notícias soneguem o júbilo do Pierrot e da Colombina. Que más notícias, que más notícias, que más notícias. Será que a Venezuela está preocupado com a situação do Maduro? Agora vem um padre católico falando isso. Pensem no Padre Pio. E pensem o que ele pensaria ouvindo isso. Evocai os deuses, os orixás e os espíritos benfazejos para que nos festejos reine a mais irrevogável democracia, na qual as antinomias se fundem, as contradições se volatilizam. Né? Barbaridade. Não tenho mais o que comentar, não vou comentar, não preciso. O futuro se avizinha, quando o ajudante de pedreiro exibe sua majestade encimada pela coroa dourada e a faxineira descida da favela se revela rainha no cortejo triunfal. Isso era uma coisa bonita que havia no carnaval de outrora. Eram as pessoas pobres, as favelas, sabe, que às vezes passavam o ano inteiro fazendo a sua própria fantasia para viver um momento de nobreza, viver um momento de onde ela era rainha, a mulher era rainha, o homem era um rei, era um príncipe, colocava uma coroa, né? Qual é a nobreza de hoje, do carnaval? Tá aqui, ó. Trazeis, tarará, tarará, festejai, dançai, diverti, ó nobres pecadores. A nobreza agora está no pecado, segundo Frei Beto. Nobres pecadores. Continua. E de todos aos desfiles, né? Ele fala com um tom meio bíblico, assim, né? Como se fossem os 10 mandamentos, né? Ele não diz aqui, não pecar contra a castidade. Não, vai todos aos desfiles. Juntai-vos à multidão daqueles que tanto incomodam aos arautos ressentidos do moralismo exacerbado. Homossexuais, travestis, indígenas, quilombolas, moradores de rua, comunistas e adeptos do Papa Francisco. Quer dizer... Se você não está nessa lista aqui, você está fora, tá? Você não tem direito de se divertir, ou sei lá o que. Bom, aliás, não é diversão essa história. Mas, enfim, está fora. Ele está mandando se juntar apenas àqueles que incomodam a você, que é um arauto do moralismo, porque eu tenho certeza que ninguém aqui dos que fazem parte do nosso grupo está defendendo essas palavras. Né? Você então é um ressentido moral, tá bem? Você é um ressentido moral. Então você tem que acabar. As pessoas não podem se juntar com vocês, mas eles têm que se juntar com os homossexuais, com os travestis, com os indígenas, com os quilombolas, os moradores de rua, os comunistas e adeptos do Papa Francisco.
Proclamai o direito à diferença sem que prevaleça a divergência. Quer dizer, os 10 mandamentos não poderiam jamais serem contestados. Não, eles têm que ser contestados, né? A pessoa não pode jamais, teria que sempre... o que ele quer dizer aqui é o seguinte, quer dizer, a moral católica, os mandamentos de Deus divergem do que ele está dizendo aqui, né? Não é para divergir, então tem que convergir. Fazei vibrar os dedos das mãos sobre vossas cabeças, qual revoar de abelhas besuntadas de mel, antes que o indicador e o polegar se paralisem em simulacro bélico. Aqui é uma clara alusão à questão do porte de armas, liberação da compra de armas, a pessoa poder ter a posse da arma, não o porte. Continua, não ocultais sobre a vergonha o que Deus não se envergonhou de ter criado. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Não ocultais sobre a vergonha o que Deus não se envergonhou de ser criado. Mas vai ficar mais claro aqui, reverenciai a sacralidade da nudez, a do corpo e a da alma, para que a transparência predomine sobre a obscuridade. Então, Deus não teve vergonha de criar o homem nu, não, mas depois do pecado original, eles ficaram nus, e Deus mandou vesti-los. Tanto que o Padre Eterno é o protetor dos alfaiates, né? Os que não sabiam disso, ficam sabendo. Por quê? Porque Deus mandou vesti-los. Ele aqui quer dizer, não ocultais sob a vergonha o que Deus não se envergonhou de ter criado. É para andar nu mesmo, né? Deus te criou assim, vai para a rua assim. Reverenciai a sacralidade da nudez, a do corpo e a da alma, para que a transparência predomine sobre a obscuridade. Caramba, não tem uma palavra sobre o pecado? Uma palavra, são todos estímulos ao pecado, estímulos contínuos ao pecado, é inacreditável. Eu volto agora a lembrar do Padre Pio, né? As palavras do Padre Pio, cheio de bênção, de unção, mesmo quando ele era duro porque depois ele sabia que ele ia converter aquela alma, né? Tem uma matéria que eu acho que nós já vimos, ou vamos ver em breve, que ele falava assim, muitas lágrimas são necessárias para limpar uma alma de pecado, do pecado. Né? O Padre Pio dizia, isso aqui não diz. Contrário. Eu faço de novo a pergunta para o pessoal ir responder aqui. Será que é católico esse negócio aqui? O Padre Pio eu sei que era católico, um santo de primeira grandeza. Isso aqui é católico? E quem não pune, como é que fica, hein? Não sei. Eu não vou afirmar nada aqui, vocês vão dar suas opiniões. Tende em conta, continue, não pense que vai ficar melhor, não. Tende em conta que a indecência não reside no que se expõe à vossa frente, e sim em vossos olhos desviados da inocência. Isso é uma barbaridade, isso é o que se ouve todo pecador falar. Não, a maldade está nos seus olhos. A pessoa pode andar nua, a pessoa pode ver um outdoor infame, porco, pornográfico. O problema é a maldade dos seus olhos. As novelas que têm imoralidade de todo tipo em qualquer horário do dia, entendeu? Não tem nada demais. O problema são os seus olhos, viu? Mente suja, extremamente suja. Ousai todos manifestar a soberania da arte, livre de todas as amarras da censura. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos, né, tinham vários itens lá que eram censura. Não roubarás, não matarás, não desejar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade. Ele está pregando aqui o seguinte, chega de amarra de censura. Vamos lá, minha gente, cai na farra. Quebrem as tábuas da lei. Nesses dias elas não valem, estão suspensas, joguem-se no pecado. Continua, desfilai pelo sambódromo e exibi, na suntuosidade dos carros alegóricos, a pujança da Amazônia, ameaçada pela voracidade do lucro, as alegorias dos casais que se unem por amor
alforreados da ditadura hétero. Isto é uma barbaridade. Se a gente pensar o que o Padre Pio falava do sacramento do matrimônio, de repente houve uma coisa dessa e diz: unam-se os casais que se uniram por amor, alforreados da ditadura hétero, ou seja, desde que haja amor, tanto faz, são casais homem com homem, mulher com mulher, etc. Isso aqui é uma barbaridade, isso aqui é contra o que a Igreja Católica ensina. Ele é católico ou não? Eu queria saber. Digam, ele é católico? Vinde todos entoar o samba enredo da magia carnavalesca nessa quarta-feira de cinzas, iniciada desde o primeiro dia do ano, ou seja, a quarta-feira de cinzas, que é a fase da tristeza, do início da quaresma, né? Que aqui ele está vendo como o fim da farra, né? Então, ele diz que nós estamos vivendo essa quarta-feira de cinzas desde o começo do ano, ou seja, desde que começou o novo governo, né? É o jeito dele falar isso, né? A nossa vida é uma quarta-feira de cinzas, como se a quarta-feira de cinzas fosse uma coisa horrorosa, né? Como se não fosse o dia que marca o início da quaresma, né? Que é um momento de perdão, um momento de compulsão, um momento da pessoa analisar sua própria alma, certo? E pedir perdão dos pecados, fazer sacrifício, associar-se à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, como, aliás, era a vida do Padre Pio inteira. A vida do Padre Pio inteira, né? Nosso Senhor disse: eu te associo à minha paixão. Quer dizer, vem sofrer comigo. Assim foi a vida do Padre Pio. Na festa de Momo são exaltados os humilhados, celebrados os descartados, reverenciados os ofendidos. Olha, Momo, que é uma entidade totalmente pagã. Limpai vossas gargantas, apurai vossas vozes, cantai a plenos pulmões, para que o carnaval se dissemine por corações e mentes e se prolongue por dias e anos vindouros. Ou seja, tudo isso que ele escreveu aqui, nesse sermão, dá para chamar de sermão isso aqui é um manifesto anti-Deus, anti nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Isso aqui é uma barbaridade. Tem um manifesto de ódio, uma ode ao pecado, né? Eu não tenho aqui o que o Padre Pio, eu queria ter aqui um texto do Padre Pio falando a respeito do carnaval. Mas olha só, como é que um santo do século XVII para XVIII, São Luís Grignon de Montfort, ele nasceu em 1673 e morreu em 1716. Santo católico, considerado um doutor da igreja, certo? Por causa que não sei se ele já é doutor da igreja, mas ele estava para ser proclamado doutor da igreja por causa da importância de seus ensinamentos para o magistério da Igreja Católica. Ele é considerado um dos primeiros defensores da Mariologia, São Luís Maria Grignon de Montfort. Veja o que dizia naquela época, século XVI, final do século XVI, começo do século XVII, São Luís Grignon de Montfort, um trecho da sua oração abrasada. Quem quiser pegar a oração abrasada na internet é fácil. Oração abrasada e toca o barco. Peço desculpas a todos que está ficando um pouco mais longo esse vídeo, mas não dá para tratar isso de uma forma superficial, né? Não dá para tratar. São Luís Grignon de Montfort diz assim, olha que linguagem, que linguagem. Vossa divina fé é transgredida, vosso evangelho desprezado, abandonada a vossa religião, torrentes de iniquidade inundam toda a terra e arrastam até os vossos servos. A terra toda está desolada. 4 séculos atrás, 5. 5 ou 4, bom. A impiedade está sobre um trono, vosso santuário é profanado, e a abominação entrou até no lugar santo. Naquela época, a abominação já tinha entrado no lugar santo. Os freis betos da época já existiam. Eles já tinham entrado no lugar santo, certo? Porque eu não consigo, quando fala de abominação, eu rapidamente juntei com o Frei Beto, mas enfim, mas é abominável mesmo o que ele escreveu.
E assim deixareis tudo ao abandono, justo Senhor. Aí ele falando com Deus. E assim deixareis tudo ao abandono, justo Senhor, Deus das vinganças. Deus das vinganças. Olha o linguajar dele. Não era livre-se do pecado e entre na festa de Momo e faça o que você bem entender, não. Ele fala de Deus das vinganças, o Deus que castiga aqueles que cometem pecados desses. Meu Deus, a responsabilidade diante de Deus de um Frei Beto é inimaginável, inimaginável. Ele não deve estar ligando para isso, porque ele não acredita em nada, ou melhor, acredita, mas talvez já tenha se decidido. Né? Então ele está dizendo para Deus, e assim deixareis tudo ao abandono, justo Senhor, tornar-se-á tudo afinal, tornar-se-á tudo afinal como Sodoma e Gomorra, calar-vos-eis sempre. Ele está implorando para Deus, será que nós vamos continuar como Sodoma e Gomorra? Será que vós sempre vos calará, calar-vos-eis sempre? Né? É uma barbaridade. Né? A gente também se pergunta, quando será que Deus vai intervir nessa situação? Meu Deus do céu, quantas almas se perderão achando que um frei como esse é católico e que deve-se seguir o que ele ensina? Quantas almas pode se perder? Né? Não cumpre que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e que a nós venha o vosso reino. Quer dizer, o que devia existir, o Pai Nosso diz, venha a nós o vosso reino. O que o Frei Beto diz é não, que o reino de Satanás impere nesses dias de carnaval. Né? E durante o ano inteiro, depois ele diz. Né? Bom, não cumpre que seja... não vos clamam todos os santos do céu, justiça víndica. Quer dizer, os anjos e os santos do céu estão clamando por justiça, por vingança, víndica. Não vos dizem todos os justos da terra, amém, veni Domine, amém, venha Senhor. Os justos da terra pedem isso. Não gemem todas as criaturas, até as mais insensíveis, sob o peso dos inumeráveis pecados de Babilônia, pedindo a vossa vinda para restabelecer todas as coisas? E finalmente, clama São Luís, erguei-vos, Senhor, porque pareceis dormir, erguei-vos em vossa onipotência, em vossa misericórdia, em vossa justiça. Eu termino com essas palavras de São Luís Maria Grande de Montfort, porque é o que nós estamos precisando que aconteça, que é o que, depois de ler um sermão do carnaval, né, desse senhor Frei Beto, que vocês vão me dizer se ele é católico ou não, aqui nos comentários, né? Eu termino com essas palavras, erguei-vos, Senhor, as palavras de São Luís Grignon, erguei-vos, Senhor, porque pareceis dormir, erguei-vos em vossa onipotência, em vossa misericórdia, em vossa justiça. O Padre Pio abraçaria com amor tremendo essas palavras, e o Padre Pio do céu com certeza está nos abençoando por nós estarmos rejeitando dessa forma algo que é tão oposto do que ele ensinava. Até a próxima.